Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Rodrigo de Carvalho, eu sou terapeuta. Bom, gente, como falei, eu tenho começado uma nova fase nesse canal e algo que eu já venho acessando recentemente. Eu não venho gravando tanta coisa porque eu tenho me dedicado aos meus próprios processos. Então, não só atender as pessoas, não só ajudar as pessoas, mas também buscar o meu próprio processo, buscar meu processo de cura, porque eu só vou conseguir ajudar o outro se eu estiver bem. Como é que eu vou curar o outro se eu estou doente? Então, eu preciso passar um processo de cura, um processo de cura não só do corpo, mas da mente, do espírito, um processo holístico. A gente precisa curar o corpo, precisa curar a mente, precisa curar o espírito, precisa curar nossas emoções. E só estamos bem e sãos que nós vamos poder ajudar e auxiliar as pessoas. Então, um doente não pode ajudar um doente. Então, você precisa estar são e estar curado para realmente você poder ajudar o próximo, para poder você fazer um trabalho de excelência, para você fazer um trabalho de responsabilidade, de maturidade. E é isso que eu venho buscando nos meus atendimentos, principalmente nesses meus vídeos, não simplesmente fazer vídeos por vídeo, mas realmente trazer um processo de reflexão. E o que eu tenho acessado muito atualmente é o quanto, eu falei no vídeo anterior, como nós somos manipulados, o quanto nos empurraram tantas mentiras e a gente nem percebe porque, principalmente com relação ao contato com religião, eu já passei por diversas religiões, eu sou muito grato a elas. Me ensinaram muita coisa, mas hoje eu vejo o quanto a gente precisa estar muito atento a tudo que é dito, a tudo que é falado e tudo que é quanto as religiões muitas vezes elas nos manipulam, nos desempoderam de uma forma tão cruel que a gente não percebe, porque às vezes a gente questionar a religião é como se estivesse questionando o próprio Deus, né? Então você não pode questionar isso porque você está questionando Deus, seu herege, não sei o que, seu pecador. Então a gente fica um pé atrás para questionar e não questiona e fica aceitando as coisas. A gente não pode aceitar as coisas, a gente precisa questionar. Não pode viver de um jeito de aceitar as coisas como são e a gente realmente perceber o que está acontecendo e questionar, trazer para a razão. Nós tem um sentido, mas a razão, e eu percebo o quanto realmente a gente tem sido manipulado. É uma coisa muito dentro dos movimentos espíritas, fala muito desse processo reencarnatório, que algumas religiões não acreditam, mas algumas religiões acreditam nesse processo de reencarnação. Tem até uma versão de que dizem que a própria Igreja Católica lá, nos primórdios, acreditava na reencarnação, porque os judeus acreditavam na reencarnação. A Igreja Católica nada mais do que uma extensão ali, uma versão, porque a gente for parar para pensar, a Bíblia, o que é? O Velho Testamento, o que é? Praticamente quase uma Torá, ele está falando de Moisés. Moisés e os judeus, Moisés e os católicos. Então, a gente for ver, muito do que está na religião católica vem da Torá, do conhecimento judaico. A gente migrou para, a gente se apropriou disso. E os judeus, eles acreditam em reencarnação, porque até então, quando as pessoas encontravam Jesus, falavam, quem é você? É o profeta Elias, é você não sei quem, não sei o que lá. Sempre comprava Jesus a alguém que viveu, um outro profeta que viveu numa outra época, comparando como se fosse Jesus tinha reencarnado, o profeta Elias tivesse reencarnado ali em forma de Jesus. Os judeus acreditavam, então diz que lá de Constantinopla veio uma rainha falou que a partir de hoje não vai mais, enfim, tem todas essas questões, essas explicações, a gente pode buscar na internet sem conta aqui. Lá em Constantinopla, os primórdios da Igreja Católica se acreditava na questão da reencarnação, mas fizeram ali um bem bolado ali, e a partir de hoje não existe mais reencarnação, e aí a gente compra isso. Mas isso é uma questão de que você acredita ou não. Eu particularmente acredito na reencarnação, porque não dá para pensar que a gente tem só uma vida. Até outro vem daquela aquela série do The Chosen, e aí os judeus acreditavam que quando a pessoa nascia cega, que assim, se você ficasse cego, acontecesse uma coisa muito errada com você, era que os seus pais cometeram um pecado e você herdava, ou você cometeu um pecado tão grande que você era punido. Aí fala, pô, mas e a pessoa? Você de repente ficou cego. Ah, você foi punido por Deus, então é um castigo.
Ah, mas é a pessoa que nasceu cega. Ah, mas é porque os pais dela pecaram e ela herdou o pecado. Gente, isso não faz o menor. Tudo bem, quer acreditar nisso, acredita. Mas não faz o menor sentido como é que uma criança vai pagar pelo pecado dos pais, onde Deus seria justo. Jesus condenaria uma criança. Deus condenaria uma criança ali, né? Não faz o menor sentido, mas aí alguém lá no passado falou isso, e aí as pessoas compram, não questionam como Deus vai punir uma criança que nasce cega porque os pais cometeram um pecado. Não faz o menor sentido. Aí sim faz sentido se você pensar numa reencarnação, de que de repente a pessoa pediu para vir cega, nascer cega. Ok, isso faz muito mais sentido. Então acho que o processo reencarnatório ele traz mais uma questão de amorosidade, assim. Você é cego porque de alguma forma você escolheu, mas não porque você está sendo punido. Ninguém te pune, você mesmo se pune, você mesmo se coloca numa condição. Então é muita manipulação, é muita história. Então, na minha opinião, esses processos encarnatórios, eles elucidam melhor e são menos perversos. Mas mesmo dentro do processo encarnatório, também tem muita coisa que nos foi imposta que a gente nem percebe e ainda acha que faz sentido, que nem o processo do esquecimento. Dentro das religiões ali, das doutrinas que a gente tem em reencarnação, fala que a gente vem para esquecer, para não lembrar de coisas que poderiam te atrapalhar no processo. Só que esse processo de esquecimento, ele é muito cruel. Porque, por exemplo, você reencarnou, esqueceu quem você era, você encarna, e depois você volta, aí você recupera suas memórias. Não. Tudo fica perdido, tudo fica claro que não fica perdido porque assim, está armazenado aqui na nossa consciência, tem todos os nossos arquivos das nossas vidas passadas, só que a gente acaba não tendo acesso. É o que acontece? Resumindo, você vem para esse mundo, você vem de repente de por exemplo, um arcturiano. Vem lá o arcturiano, vem lá de Arcturus, um pleiadiano, ele resolve reencarnar. Game over praticamente, é quase um fim de festa. Porque ele vai esquecer mesmo de que ele é um arcturiano. Aí quanto mais vidas ele foi encarnando, mais ele vai esquecendo de quem ele foi. Ele vai esquecer não só de que ele foi arcturiano, ou um pleiadiano, seja lá onde ele veio. Ele vai esquecer da essência dele. Ele não vai nem lembrar de quem ele é, ele nem vai lembrar que ele é um ser de luz. Ele vai adensar tanto, que já nem vai fazer ideia de quem ele era, de quem ele foi e principalmente, ele não vai lembrar do que ele veio fazer aqui. Porque até então nem importa se você é pleiadiano, se você é arcturiano, eu já tive processo de regressão, de eu descobrir que eu já fui arcturiano. Pouco importa. Tem gente que fica se preocupando, minha família cósmica, se fui pleiadiano. Gente, uma coisa que eu acessei é que não importa se você foi arcturiano, nem importa se você foi pleiadiano, não importa isso. Porque é mais uma vida que você teve. Ter sido arcturiano não define quem você é e quem você foi ou quem você vai ser. Não importa. Porque antes de ser arcturiano, você pode ter sido outras coisas antes. É você ficar preso naquela vida arcturiana, preso aquilo, aquela condição. Gente, vida que segue. E se for parar para pensar, existem coisas além dos arcturianos, né? Então, às vezes você é um ser de luz que você vem para a Terra como missionário e você vai entrando nesses processos reencarnatórios de esquecimento, você vai esquecendo, chega um momento que você nem lembra quem, de onde veio, de onde, e que não foi o principal, né? Nem lembrar que se você era arcturiano pleiadiano. É você lembrar da sua missão, do que você veio fazer aqui. É um processo de esquecimento muito duro. E é uma questão de que a galera das trevas foi empurrando isso pra gente. E a gente nem percebe, aí cria essas filosofias, cria essas religiões, cria uma crença limitante, programação neurolinguística, né? A gente acaba criando uma crença de que a gente tem que esquecer. E a gente vai esquecendo. Vou usar um exemplo do nosso lar no filme Livre Espírita. Aí o André Luiz, ele teve a vida dele, morreu, volta para o nosso lar.
E aí ele tem que ter permissão para acessar as vidas passadas dele, tem que ter permissão. Então, para isso, ele tem que trabalhar, tem que ter horas bônus, não lembro qual é o termo que eles falam, hora trabalhada, eu não lembro qual é o termo agora, desculpa. Mas ele tem que no nosso lar você não trabalha por dinheiro, você é como se fosse uma moeda virtual, você vai ganhando bônus, tá? Você vai trabalhando, você vai ganhando bônus ali, vai ganhando ali um cashback ali espiritual. Aí você junta um montante e você ganha direito a alguma coisa, ou comprar uma casa, ou ter algum benefício. Então você não tem nem acesso ao que você é, você tem que trabalhar, ter bônus, acho que é bônus hora, acho que é isso que é o termo certo, acho que é esse bônus hora, alguma coisa do tipo. Então você não tem nem acesso direito a quem você é, sendo que o mais fácil seria, tá aqui, eu já sei, eu tenho o conhecimento dessa vida que eu acabei de ser, mas eu deveria ter acesso a todas as minhas vidas, mas o que acontece? A gente vai entrando no processo de esquecimento, até o ponto que a gente não lembra de mais nada. A gente acha que a gente é um ser humano de terceira dimensão, que não tem capacidade para nada, que não tem poder de nada, e vai cada vez mais adensando, cada vez menos empoderado, cada vez mais incapacitado. Recentemente tive uma experiência espiritual que falaram justamente isso pra mim, fizeram você esquecer de quem você era. Você não sabe, você não faz ideia de quem você é. Você não faz ideia do poder, das capacidades que você tem, porque te massacraram tanto, fizeram tanta coisa com você que você não faz nem ideia de quem você é. E essa é a condição do ser humano hoje. Nós nem sabemos quem nós somos, o poder que nós temos. E isso é o que mais a galera das trevas teme. Que a gente começa a ter consciência do nosso poder e da nossa capacidade. Porque a grande parte do que está no nosso entorno é nos desempoderar. Eu sei que hoje em dia tem todo aí um processo de empoderamento, mas tem muita gente que se aproveita do empoderamento para mais ludibriar do que, na verdade, empoderar ninguém. É criar seguidores. Porque que nem eu ouvi outro dia uma frase, né? O verdadeiro mestre, ele não cria discípulos, ele cria novos mestres. Então, se você quer ser um mestre de verdade, não crie discípulos, não crie dependentes, crie novos mestres. Então, o discípulo vem, fica um tempo com você, vai embora, vai viver a vida dele, é que nem alguns terapeutas, alguns psicólogos. Você fica indo no psicólogo 10, 20, 30 anos, gente, não faz sentido. No terapeuta há 10 anos não faz sentido. Eu acredito que tanto o terapeuta, o psicólogo, tem que cuidar. É que nem pai e mãe, cria o filho pro mundo. Um pai e a mãe não pode ficar com o filho para sempre, porque até então o pai e a mãe não vai viver para sempre, não vai viver para sempre. Um dia o pai e a mãe morrem, o filho vai ficar lá, a filha. Então o pai e a mãe cria o filho para o mundo, prepara ele para o mundo. Terapeuta e psicólogo é a mesma coisa, você fica ali tratando a pessoa até um certo ponto. Depois tem que libertar a pessoa. Então se você não consegue ajudar essa pessoa, curar essa pessoa, indique para outro profissional. Seja digno e fala, o que eu tinha para fazer por você eu já fiz. O conhecimento que eu tinha aqui, eu fiz o meu melhor, fiz o que eu pude, mas daqui para frente eu não consigo ajudar mais. Vou te indicar um outro terapeuta, um outro psicólogo, alguém que realmente vai poder te ajudar. Seja humilde e seja correto. Não crie dependentes. Quer dizer, eu fico vendo, tem gente que está num psicólogo há 5, 10 anos, tratando essa mesma coisa. Como é que você está há 5, 10 anos tratando a mesma coisa? Aí fica na sua cabeça, porque eu não consigo, eu não sou capaz, né? E não é você, muitas vezes não é você. É um pouco de você porque você comprou essa ideia que você é incapaz, que de repente o profissional que está te treinando também não está a fim de te liberar, ele vai querer te manter ali, porque o profissional tem conta para pagar, enfim, mas não justifica. Mantendo alguém ali preso. E é o que muitas vezes os profissionais da saúde fazem, é o que muitas vezes as religiões fazem, manter a casa cheia, lá o público lá, ouvindo. Questão de dependência, criando discípulos, criando seguidores. Tem que criar mestres.
novos mestres. Esse é o caminho, a verdade e a vida. E a gente está sendo sempre sendo manipulado e não questiona, colocando na nossa cabeça. Tem que esquecer. E a gente vai esquecendo, a gente não sabe quem nós somos, nós não temos a menor ideia de quem nós somos. Jesus falou, vós sois deuses, vocês têm capacidade de fazer o que eu faço e muito mais. Essa é uma verdade absoluta. Isso não é explorado nos templos, nas casas, porque não é interessante. Porque querem manter a gente no cabresto, fiel. Aí fala de tem que ser fiel. Seja fiel a si mesmo, seja fiel à verdade, seja fiel ao amor. E aí a gente fica nisso, vai esquecendo. Então, nesse meu contato com a espiritualidade, falou, é isso, meu. Vocês esquecem de quem vocês são. Vocês não esquecem do poder que vocês têm, vocês esquecem a capacidade que vocês têm. A gente sempre olha lá o mestre ascensionado. Quem garante que quem está aqui na Terra, com o pezinho aqui no chão, não seja um mestre ascensionado, não seja um grande ser de luz? Mas eu começo a ter contato com algumas pessoas que eu vou atendendo, eu falei, essa pessoa é um ser de luz grandioso e não faz a mínima ideia, sei lá, mas humildade não é humildade. É o véu do esquecimento. Pronto, encontrei a palavra. É o véu do esquecimento. E é cruel. Aí você fala, mas todo mundo tem que estar no salto alto, pagando de mestre. Não. Mas é você saber dessa capacidade, porque de repente você está pedindo para alguém fazer uma coisa para você, sendo que você tem capacidade de fazer isso e muito mais além, e não faz ideia. De repente você é vou fazer uma analogia, de repente você é uma Ferrari e acha que é um Fusquinha, você se enxerga Fusquinha, mas você tem uma capacidade de uma Ferrari, de uma Lamborghini, mas fizeram você acreditar que você é Fusquinha, que você é uma Brasília, que você é um carro velho, usado. E ainda tem que agradecer por ser um Fusquinha. Seja grato por ser um Fusquinha. Você é uma Lamborghini, você é uma Ferrari. Mas te enganaram, te ludibriaram, criaram uma ilusão. A gente vive da ilusão. Nós precisamos nos empoderarmos, questionarmos. E as máscaras vão cair. E as pessoas, esse povo que está manipulando, tanto encarnado quanto desencarnado, eles estão com medo porque as máscaras vão cair. Aí esse dia eu quero ver o que vai acontecer. Muita gente vai chorar porque acreditou em muita coisa que na verdade é mentira. Nós somos manipulados, infelizmente. Então a gente precisa, quando a gente fala dos despertos, é isso ser um desperto. É olhar para as coisas e questionar, isso não é ser chato, né? Não estou falando para as pessoas ficarem brigando, degladiando. Gente, é conversar, é questionar, falar, gente, isso não faz o menor sentido. Isso não faz sentido. Não cabe, não ressoa como verdade. De repente não precisa nem brigar. Tô falando para as pessoas brigarem, se degladiarem, ficar, eu sou o dono da verdade. Isso não me cabe. Isso não me faz sentido. Eu vou embora. Simplesmente dou meia volta. Já frequentei casa espírita. Eu já frequentei lugares que eu gostei muito, mas quando chegou ao ponto que eu falei, gente, isso não me ressoa como verdade, isso pra mim não é bom, simplesmente dei minha volta, fui embora. Os incomodados, que se mudem. Então, o que eu tô falando aqui não é pra ficar brigando, degladiando, sabe, insultando. É simplesmente olha as coisas, percebe as coisas, sinta as coisas, não faz sentido. Não precisa brigar, não precisa discutir, simplesmente pega as suas coisas, dá meia volta e vai embora. Eu já fiz muito isso, ia para alguns lugares, isso aqui faz sentido, isso aqui é legal. Não, isso aqui não faz sentido. Esse lugar não é para mim, simplesmente pega as suas coisas e vai embora. Não precisa brigar com ninguém. Não precisa ser o dono da verdade, porque às vezes é muito isso, né? As pessoas se acham dono da verdade, vai lá degladiar, brigar e tal, e eu, isso aqui. Não precisa. Não adianta, você vai criar mais confusão. Então, fica atento, escute, perceba, vê se faz sentido, vê se faz sentido na mente e no coração. Não faz sentido? Dá meia volta. Gente, muito obrigado, gratidão, mas não é pra mim. Isso não faz sentido. A gente precisa questionar, senão a gente vai continuar sendo manipulado, vai continuar fazendo o jogo deles, a gente precisa fazer um game over nesse jogo sujo deles e virar essa mesa
e nos expandir a nossa consciência, nos empoderarmos de quem nós somos. Que já está mais do que na hora da gente se empoderar de quem nós somos e virar esse jogo e mostrar para essa gente que manipula a gente há tanto tempo, que fala, ó, basta, chega, pra mim não dá mais, acabou. E esse é o recado, gente. Gratidão, gratidão, gratidão.